Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Daremos início agora à nossa videoaula de número 11, português do nono ano. Matéria nova, hein? Oração subordinada adverbial. Vamos lá, então, a estar atentos às circunstâncias expressas pelas orações subordinadas adverbiais. Retomando a questão da organização, tudo isso em razão de um texto que pode ser verbal ou não verbal. Texto verbal escrito com palavras, texto não verbal são as imagens, os gestos, enfim. O texto verbal é constituído por frase, que podem ser nominais ou verbais. As frases nominais não têm verbos. As frases verbais têm verbos. Toda frase verbal constitui um período, que pode ser simples ou composto. O período simples é constituído por uma única oração. Já o período composto é constituído por mais de uma oração. O período composto pode ser coordenado ou subordinado. Período composto coordenado, as orações são livres, independentes. Elas podem constituir frases sozinhas. Já o período composto subordinado, a oração, ele apresenta uma oração que não produz uma frase, que não funciona sozinha. Ela é dependente de uma outra oração, daí subordinada. Dentro das orações coordenadas, ou do período composto coordenado, nós vimos que ele pode ser assindético ou sindético. Assindético é quando não houver conjunção, e sindético quando houver conjunção. No período composto coordenado sindético, nós temos 5 sentidos distintos: aditivo, adversativo, que é oposição, explicativo, conclusivo e alternativo. Exemplificando uma conjunção aditiva e adversativa: mas, porém, entretanto, contudo, todavia, mas, porém, entretanto, e com vírgula também valia. Explicativo: pois, porque. Conclusivo, portanto, por isso. Alternativo, ou. Já o período composto subordinado, ele pode ser adverbial, substantivo ou adjetivo. Agora, nós já vimos a adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. Ficaremos agora com as orações subordinadas adverbiais, dentro do período composto adverbial, subordinado adverbial, que podem exprimir uma circunstância de tempo, de condição, de conformidade, de concessão, de finalidade, de proporção, de comparação ou de causa. Mais uma. Ou de consequência. Nós temos aí 9 sentidos distintos para as circunstâncias expressas no período composto subordinado adverbial. A conjunção é uma palavra importantíssima quando se fala em ligação entre as orações. Ela que vai estabelecer o sentido expresso entre as duas orações. No caso das conjunções coordenadas, nós temos as aditivas, as adversativas, as explicativas, as conclusivas e as alternativas. No caso das orações subordinadas, nós temos as integrantes, que ainda nós vamos estudar, fazem parte do período composto subordinado substantivo, mas daí nós temos as conjunções causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Então, são esses 9, são 10 conjunções subordinadas, 9 fazem parte das adverbiais e a integrante faz parte da oração subordinada substantiva. Beleza?
Com relação à conjunção causal, introduz orações subordinadas adverbiais causais, indicam uma causa mesmo. Guilherme ficou sentido. Por que razão? Por que causa ele ficou sentido? Já que não fez o máximo que pôde. Então, a conjunção já que indica isso. Como foi viajar? Daniela não veio à aula. Por que razão Daniela não veio à aula? Como foi viajar? Portanto, a conjunção como indica uma causa. Isabela preferiu matemática a artes plásticas, visto que gosta das questões mais lógicas. Por que razão Isabela preferiu matemática a artes plásticas? Porque ela gosta de questões mais lógicas. Então, visto que, introduz uma ideia causal. Eu tenho, no caso de já que e visto que, locuções conjuntivas causais, porque eu tenho duas palavras funcionando como ligação. Já no segundo exemplo, com a palavra como, nós temos uma conjunção causal, porque a palavra como ali funciona como ligação entre a causa e o seu efeito. Já as conjunções comparativas introduzem orações subordinadas adverbiais comparativas. Faço uma comparação, posso comparar para menos, para mais ou para igual. Por exemplo, língua portuguesa sempre foi melhor que as outras foram. Uma comparação para mais. Pedro é mais inteligente que Paulo é. Uma comparação para mais. Este aluno fala mais que papagaio fala. Uma comparação para mais. Percebam que na segunda oração, que é aquela que está sublinhada, que é a oração comparativa, adverbial comparativa, o verbo não aparece escrito, ele está implícito, ele está subentendido. Vou ler agora com o verbo presente na segunda oração. Língua portuguesa sempre foi melhor que as outras são. Pedro é mais inteligente que Paulo é. Este aluno fala mais que papagaio fala. Conjunção concessiva. Elas introduzem orações subordinadas adverbiais concessivas. A concessão indica um fato contrário, mas não o suficiente para anulá-lo. Por exemplo, existe uma oposição a Maria Eduarda ir à praia. Porém, ela deixou de ir em razão desta oposição? Não. E que oposição é esta? Está chovendo. Estar chovendo deveria impedi-la de ir à praia, mas não a impediu. Portanto, embora esteja chovendo, Maria Eduarda vai à praia. O embora é a conjunção concessiva. Por pior que for a palestra, sempre há algo a aproveitar. Por pior que for a palestra, é uma concessão. Não deveria ter nada a aproveitar. Sempre há algo a aproveitar. Esta concessão é determinada pela locução conjuntiva por pior que. Apesar de que não tinha dinheiro, comprou o carro. Eu tenho uma concessão que é o apesar de que não tinha dinheiro e uma locução conjuntiva, apesar de que. A conjunção condicional introduz orações subordinadas adverbiais condicionais. Thales irá à praia? Se não chover. É uma condição. Taine estará lá? A menos que aconteça algum imprevisto. É uma condição. Ana Cláudia permitirá? Contanto que você não esteja cansada. É outra condição. Então, eu tenho aqui uma locução condicional em a menos que e contanto que, e eu tenho uma conjunção condicional no se, no primeiro exemplo. Já a conjunção conformativa, ela introduz oração subordinada adverbial conformativas. Indica acordo, consonância, concordância, conformes. Precisamos fazer de acordo com o quê? Conforme Caio solicitou. Consoante já foi noticiado pela rádio, Paulo foi primeiro colocado geral da UFSC 2019. Então, é de acordo com, está em conformidade ao que foi noticiado pela rádio.
Conforme, consoante e segundo são conjunções conformativas, indicam conformidade, conforme o professor falou, consoante o professor falou, segundo o professor falou, segundo Gabriele, medicina é o melhor curso. Então, segundo é uma conjunção conformativa. Conjunção concessiva. Introduz orações subordinadas adverbiais consecutivas. Ela gritou tanto, consequência, que ficou rouca. Todos chegamos exaustos, consequência, de modo que fomos cedo para a cama. Foi tamanho o susto, consequência, que Vitória desmaiou. Então, o que, o de modo que e o que indicam consequência, portanto, são conjunções consecutivas e introduzem uma oração subordinada adverbial consecutiva. A conjunção temporal, ela introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Viajaremos em que momento? Quando as férias chegarem. Saímos quando? Assim que começou a chover. Então, as conjunções quando, a conjunção como, ou melhor, a conjunção quando e a locução conjuntiva assim que introduzem orações subordinadas adverbiais temporais. Elas indicam tempo, elas estão no início da expressão que indica tempo, no início da oração que indica tempo. Conjunção final. Introduz orações subordinadas adverbiais finais. Finais aqui precisa representar para mim um objetivo, uma finalidade. Vimos por aqui. Com qual finalidade? Com qual objetivo? Para que eles ficassem sossegados. O professor trabalha. Com qual finalidade? Com qual objetivo? A fim de que todos adquiram cultura. Então, para que, a fim de que, indicam finalidade. São locuções conjuntivas finais e introduzem orações subordinadas adverbiais finais. A conjunção proporcional introduz orações subordinadas adverbiais proporcionais. Exemplo, os funcionários recebiam à medida que saíam, então é uma proporção. Os funcionários iam recebendo, iam saindo, iam recebendo. Quanto mais trabalho, menos recebo. Aqui eu tenho uma ideia do inversamente proporcional, que vocês verão em cálculos matemáticos. Se eu trabalho, quanto mais trabalho, menos recebo. Eu tenho uma inversão da proporção. Algo que aumenta faz o outro algo diminuir. Quem dá esse sentido de proporção são as locuções conjuntivas à medida que e quanto mais. Agora eu vou mostrar para vocês um trecho de uma canção e vocês precisam determinar, verso a verso, as conjunções e depois classificá-las. Certa vez estive viajando por este Brasil afora. Há alguma conjunção? Não. Quando me vi no sertão, numa estrada de chão, há alguma conjunção? Sim. Qual é a conjunção? Quando. E quando exprime que sentido? No sentido temporal. E agora? Era tarde, umas 3 horas. Tenho alguma conjunção? Não. Em de repente o meu carro quebrado, tenho alguma conjunção? Não. Fechei os vidros, deixei ali encostado. Tem alguma conjunção? Não. E ajuda eu fui procurar. Tem alguma conjunção? Tem. Qual é a conjunção que aparece neste verso?
e. E nós precisamos saber que o e é uma conjunção aditiva. Quando vi uma casa de perto, o lugar era deserto. Tem conjunção? Tem. Qual é a conjunção? Quando. E quando exprime uma circunstância temporal. Bom, aquele trecho que nós analisamos as conjunções e as circunstâncias é um poema muito bonito que fala do amor do pai por um filho. Certa vez estive viajando por esse Brasil afora, quando me vi no sertão, numa estrada de chão, era tarde, umas 3 horas. De repente meu carro quebrado, fechei os vidros, deixei ali encostado e ajuda eu fui procurar. Quando eu vi uma casa ali perto, o lugar era deserto, pelo trilho comecei a andar. Fui chegando devagarinho e quando vi estava pertinho, por ajuda foi gritando. A casa parecia abandonada, a porta não estava trancada, eu abri e fui entrando. Na entrada logo vi que alguém morava ali, pois tinha uma cama velha, 2 panelas na prateleira, num canto um banco encostado, o fogão de lenha do lado, e a moringa era a geladeira. De repente ouvi um gemido, entrei e vi um velho caído, que me disse com a voz estremecida: meu filho, sente aqui do meu lado, só ouça, fique calado, a história da minha vida. Eu era um rapaz faceiro, era o rei dos boiadeiros, tinha vida pra dar e vender. Na viola eu era um açoite, trabalhava de noite, só não sabia ler e escrever. Me apaixonei por uma moça chamada Teresa, e no dia do nosso casamento, dançamos até noite adentro. E eu fazia os meus planos, vou construir nossa casinha, criar gado, criar galinha, nem que demorasse muitos anos. Mas aí veio a tristeza, a minha querida Teresa, o filho não pôde suportar. Foi sentindo a dor do parto, que aí nesse mesmo quarto, ela partiu e com Deus foi morar. Fiquei eu e o menino, tracei ali o seu destino e jurei a ele estudar. Nem que eu tivesse o sacrifício, se fosse pro seu benefício, até sangue eu ia derramar. Mas quem tem Deus não se apura, mesmo levando uma vida dura, eu não podia me queixar. Eu era muito valente, um menino inteligente, arroz e feijão nunca ia faltar. Me lembro como se fosse agora, ele chegando da escola no último dia do ano, e com sua simplicidade me disse: pai, eu quero entrar na faculdade, pois é esse o meu plano. E se foi para a cidade grande, me deixando aqui tão longe para vencer no seu futuro. Eu fazia economia, trabalhava noite e dia para manter o seu estudo. Se passaram 4 anos, e eu na roça lutando numa vida muito dura, mas ao céu eu agradeci pela graça que recebi, pois chegou o dia da sua formatura. Vesti meu terno de estopa, eu não tinha outra roupa. No meu pé, meu velho sapatão, com as unhas sujas de terra, pulei vale e cruzei serras, pra ver meu filho receber a sua formação. Fui chegando na cidade, e com a minha simplicidade no salão eu fui entrando. Quando vi meu filho do lado, tava bonito, tava arrumado, e pro seu lado eu fui andando. Eu fui com os braços abertos, mas na hora ele saiu de perto com uma cara risonha. Criticou minha roupa velha, as unhas sujas de terra, falou que de mim estava com vergonha. Foi embora e me deixou ali num canto, dos meus olhos escorreu pranto e no meu peito uma grande dor, pois ali me desprezava quem eu tanto ajudava, do fundo do meu amor. Fui saindo do salão, cruzei aquela multidão com o peito cheio de tormento. Então voltei para essa casinha, para tocar minha vidinha e esquecer meu sofrimento. Hoje,
Hoje estou velho, sei, de tanto que trabalhei, da minha dor que mais parece uma ferida. O meu filho eu não vi nunca mais. Hoje deve ser doutor o senhor dos tais, e eu aqui no fim da minha vida. Mas vá, parte agora, e se um dia encontrar meu filho por essa estrada fora, diga a ele que aquele terno de estopa que eu usei no dia da sua formatura é o mesmo terno que usei no dia que me casei com aquela que morreu para lhe dar a vida, e é com ele que eu vou para a sepultura. Diga também que foi com aquele velho sapatão que eu trabalhei e tirei desse chão o sustento do seu futuro. E as unhas sujas de terra representam o anel de formatura de quem nunca teve estudo. E por fim, diga a ele que eu lhe perdoo, que por Deus eu lhe abençoo, não reclamo a minha cruz. Foi tão grande meu sofrimento, mas não se compara em nenhum momento ao sofrimento de Jesus. Este ano é um ano mais do que especial para todos vocês, pois é o ano da formatura. Para alguns, talvez não seja nada muito importante, mas certamente para os pais de vocês, isso fará uma diferença tremenda na vida deles. Num futuro próximo, quando vocês forem pais e mães, certamente vocês entenderão do que eu estou falando. Portanto, valorizem os pais de vocês a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Continuamos? Demais! Assim! Demais! Demais! Assim! Tá na hora de subordinada estudar. Adverbial nos vai dar mole pra na prova arrasar. Quero ver condicional, contanto que também faz. Pode ser sem caso, desde que é bom demais. Adverbial é a oração. Adverbial é a oração. Adverbial é a oração. É a turma do Davis tirando seu notão. Adverbial é a oração. Vocês! Adverbial é a oração. Adverbial é a oração. É a turma do Davis tirando seu notão. Quero ver consecutiva. Foi tanto que trouxe algo mais. Intensifica na primeira. A conjunção que satisfaz. Adverbial é a oração. Adverbial é a oração. Agora vamos ver se você é fera. Classifique as orações em destaque de cada período. A notícia dada pelos jornais, se bem que mentirosa, causou impacto junto à opinião pública. Se bem que mentirosa é uma oração subordinada adverbial concessiva, porque indica uma restrição, uma oposição, uma concessão. Ainda que chegues a viver 100 anos, nunca deixes de aprender. Ainda que chegues a viver 100 anos, também é uma oração subordinada adverbial concessiva. Cada um colhe conforme semeia. A conjunção conforme é tipicamente de conformidade, portanto, conforme semeia é uma oração subordinada adverbial conformativa. Caso você se case, convide-me para a festa. O caso introduz uma ideia condicional. Portanto, caso você se case, é uma subordinada adverbial condicional. Como hoje é Natal, oremos. O como aqui introduz uma ideia causal.
Então, como hoje é Natal, é uma subordinada adverbial causal. Como vocês todos sabem, o Brasil é o maior produtor mundial de álcool. Aqui eu tenho uma conformativa. Este como é sinônimo de conforme. Então, conforme vocês todos sabem, é uma oração subordinada adverbial conformativa. Conhecendo os alunos, no sentido de se conhecesse os alunos, o professor não os teria punido. Eu tenho aí uma oração subordinada adverbial condicional. Conquanto a economia tenha crescido, pelo menos metade da população continua à margem do mercado de consumo. Conquanto a economia tenha crescido é uma ideia de oposição, logo, a oração destacada ela é subordinada adverbial concessiva. Consoante reza a Constituição, esse consoante é uma conjunção com ideia de conformidade. Todos os cidadãos têm direitos iguais. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Devemos escrever consoantes prescreve a ortografia oficial, também conformativa. E ele dorme como um urso. Aqui, como um urso é uma oração, o verbo dorme está entre parênteses para que ele não seja repetido. É um recurso que nós podemos usar nas orações subordinadas adverbiais comparativas. E para finalizarmos, vocês devem deliciarem-se com as atividades que eu deixarei como tarefa. Exercício 3 e 4 da página 125, exercícios 1 e 2 da página 127, exercício 1 da página 130 e exercício 5 da página 131. Um beijo no coração de todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!